Bom dia a todos vocês. Essa semana agora eu pulei, eu não pude dar a aula, eu tive um problema sério aqui de internet, eu mudei a minha internet e, enfim, era 5 megas, eu passei para 200 megas, vamos ver se agora eu consigo postar mais rápido as coisas. Foi isso que aconteceu. Bom, vamos para a nossa aula 9 e o nosso orixá agora é o orixá Ogum. Ogum, meu pai. Okunhê, meu pai. Patacori, Ogum. Bom, o significado de Ogum significa Senhor da Guerra. Ogum. Gum, guerra. O Senhor da Guerra. Ogum. Esse é o significado de Ogum. Vemos também na imagem de Ogum que ele é sincretizado com São Jorge, né? E ele está montado num cavalo branco, o Ogum, todo de armadura, né, romana, sobre um dragão, apontando a sua lança para o peito do dragão, simbolizando que ele dominou o mal. Ele não matou o mal, ele dominou o mal. E o dragão representa o mal. É isso que é o simbolismo dessa imagem de São Jorge, né? Montado num cavalo branco, com um dragão por baixo, ele com a sua lança, dominando o dragão. São Jorge, ou Ogum, eu falo porque assim, ele foi sincretizado com São Jorge e Ogum. Mas Ogum, na verdade, é um orixá da Umbanda que veio da África. Ele representa aberturas de caminhos. Ele vence batalhas internas e externas da gente. As batalhas que você tem com você mesmo e as batalhas que vêm de fora. Ele é o orixá que rege as leis do universo. Para quem não sabe, ele é o senhor do trabalho. Ele é o senhor das demandas, ele é o senhor das ferramentas. Da determinação para o trabalho, ele que te dá vitalidade para o trabalho, aquela determinação de trabalhar. É a energia de São Jorge, ou de Ogum. Vamos tratar daqui para frente como Ogum. Todas as firmezas feitas para Ogum, em geral, devem ser feitas nos caminhos, nas estradas, porque ele rege esse campo. Como Oxalá em campo aberto, né? Ogum é nas estradas, nos caminhos, porque ele é detentor desse poder do universo. Existem vários Oguns que detêm alguns cantos. Vamos falar sobre eles, sobre alguns Oguns. Tem o Ogum Beira-Mar, que ele é entrecruzado com Iemanjá. Então, o nome já diz Beira-Mar, ele fica nas praias. Para você entrar na praia, ele que é o regente. Temos o Ogum Sete Ondas, que ele já está nas ondas no mar, né? Temos o Ogum de Ronda, ou Ogum Megê, que ele já é sincretizado com o Obaluaê. Temos o Ogum Rompe-Mato. O Ogum Rompe-Mato, ele é entrecruzado com o Oxóssi. Temos também o Ogum Matinata. Esse Ogum ele é pouco cultuado em centros, mas ele é um Ogum muito importante, ele é entrecruzado com Oxalá. Temos o Ogum Iara. O Ogum Iara ele é entrecruzado com a Mamãe Oxum ou com o Ibeji. Ibeji são as crianças. Temos o Ogum Delê, ou Ogum Delê, ele é intercruzado com Xangô, a justiça. Temos o Ogum Cherokee. Esse é muito usado em cemitérios. Temos o Ogum Iara. Ele é entrecruzado com Oxum e Ibeji, né? Como eu falei. E temos o Ogum principal, assim, que as pessoas mais procuram. Que ele, assim, ele rege lá no cemitério, ele é entrecruzado com Exu, que é o Ogum Cherokee. Bom, a
quero contar uma história de São Jorge. São Jorge, que não era São Jorge, na época ele chamava Jorge. Ele se alistou no exército de Roma, e ele era Jorge, ele era da Capadócia. Ele era tão empenhado que ele se tornou um capitão. E esse capitão virou capitão do exército, e ele pregava o cristianismo entre seus soldados, seus sargentos, seus subalternos, né? E até os mais elevados. E isso chegou ao ouvido do imperador, na época. E o imperador falou, não, mas como que esse cara está pregando o cristianismo? Eu sou contra. Roma era contra, né, o cristianismo na época. Contra o cristianismo na época. Então eles recolheram o Jorge. Falaram, Jorge, o negócio é o seguinte, você tem que rejeitar seu Deus, você tem que negar Cristo e adorar o que Roma adora, o César, adorar os nossos deuses. E ele se negou, ele falou, não, eu não vou abandonar meu Deus, a minha fé é muito grande. Então ele começou a ser torturado pelo próprio exército dele. Ele foi torturado por dias, e ele não gritava, ele não gemia, ele aceitava a tortura. Torturas terríveis, os romanos eram terríveis. Arrancavam unhas, essas coisas assim. Quebravam ossos dele. E ele não gemia, não gritava. E os subalternos, os próprios soldados que faziam essa tortura com ele, ficavam assim, achando esquisito, né? E ele mantinha a fé. Aí chegava, e aí, você vai rejeitar o seu Deus? Vai rejeitar Cristo? Ele falou, nunca. Minha fé é permanente, não vou rejeitar. Fizeram de tudo com o coitado. Cortaram orelhas, arrancaram dentes, quebraram ele todo. Passaram-se semanas torturando ele. A tortura foi muito grande, o martírio. Até que a imperatriz se comoveu, foi lá pedir para ele, e ela acabou se convertendo. E essa tortura toda, e ele não gritar, ele não se manifestar com dor, ele se apoiava na fé dele. E isso fez com que muita gente se converter ao cristianismo. Até que o imperador viu que não tinha mais jeito, e cortou a cabeça dele, mandou decepá-lo, e ele foi decepado. Depois disso ele virou São Jorge pela igreja, né? O santo das guerras, o santo da fé, porque ele realmente foi um herói da fé, um herói que poucas pessoas passaram por isso. O que passou por isso, como ele, foi Cristo. O tempo passou e ele foi colocado pelas cruzadas, pelos templários. Eles punham no estandarte. Estandarte é aquela bandeira que a cavalaria andava. Ele era colocado lá como patrono da guerra, São Jorge. E não foi só lá em Roma, como foi também na Inglaterra, em países da Europa, alguns países da Europa, países da África, países da América do Norte. E não foi diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil inteiro também, São Jorge foi declarado como o patrono da guerra. A não ser na Bahia, quando a Bahia foi invadida pelos holandeses, eles substituíam o São Jorge por São João. Perdão, não é São João, é Santo Antônio. Isso, Santo Antônio. Santo Antônio que andavam nas bandeiras dos soldados baianos contra os holandeses. Santo Antônio, ele era exposto como protetor da guerra na Bahia. E assim ficou na Umbanda, com exceção da Bahia, o Santo Antônio lá como padroeiro e sincretizado com Ogum, e no resto do mundo, aqui no Brasil também, no Brasil em todos os lugares, com o nosso querido São Jorge, né? São Jorge, ele é sincretizado com Ogum, nosso pai Ogum. Tem uma outra história também, histórias, né? Nenhuma dessas histórias
tem provas, né? Tem algumas inscrições, tipo do São Jorge, é bíblico isso, né? Mas essa que eu vou contar agora, por exemplo, não tem inscrição bíblica, mas foi contada através dos tempos uma outra história, que era a história do dragão. Existia um povoado e um dragão que morava num lago. Um dragão enorme, muito poderoso, ele matava as pessoas, ele aterrorizava os municípios, as vilas perto, né? Todos com medo daquele dragão. Aí apareceu o Jorge, o nosso São Jorge, num cavalo lindo, branco, e ele conversou lá numa das províncias, falando, não, eu pego esse dragão, eu vou pegar esse dragão. E ele veio com a sua armadura, a sua capa, seu cavalo branco lindo, e foi até o lago. Chegou lá, o dragão apareceu para ele, e ele foi para cima do dragão, e luta com o dragão por algumas horas, e acaba acorrentando o dragão e dominando o dragão. Veja bem, ele não matou o dragão, ele dominou o dragão. Ele dominou, acorrentou o dragão como se fosse um animal, um cachorro doméstico. Levou até uma donzela, que era uma das princesas dessa província. E falou, olha, está aqui o dragão dominado. E ela entrou na província, puxando o dragão pelas correntes. E o povo começou a se esconder nas casas, apavorado de ver o dragão. Aquele dragão era terrível. E ele veio atrás e falou, olha, eu fiz isso para demonstrar a minha fé por Deus, por Cristo, e a minha fé é infinita. E com essa fé, a gente pode qualquer coisa. Está aí a demonstração do poder do meu Deus. E com isso, muitas pessoas se converteram ao cristianismo desde então. Essa foi uma outra história também legal de Jorge. E agora vamos para a história da Umbanda, né, que foi da África, veio da África, a história de Ogum. Ogum, ele era filho de um rei muito poderoso na África, de uma aldeia muito forte lá na África, e o rei também. Ele tinha esse filho dele que era um grande guerreiro, um dos maiores guerreiros da aldeia dele. A gente fala aldeia, parece pequeno, mas era uma nação, na verdade. E um dia o pai entrou em guerra com outras nações e Ogum tomou à sua frente, ele era o general lá dos exércitos, e ele falou, não, eu vou para a guerra e eu vou pedir uma coisa a vocês. Uma vez por ano eu peço a vocês que vocês fiquem em silêncio total, não falem nada com ninguém e jejuem em minha homenagem, para que eu possa ter forças para guerrear e ter forças na minha fé. E saiu para as guerras. Bom, ele dominou muitas nações, guerreou, mas só que passou muito tempo, muitos anos. Eu não sei dizer quantos anos que passou. Bom, passados esses anos, Ogum estava muito cansado e vencedor de muitas batalhas, não perdeu nenhuma batalha, ganhou todas. Ele resolveu voltar para sua aldeia. Quando ele volta à sua aldeia, ele chega cansado, com fome. E o primeiro que ele acha, ele fala, ô, você não está me reconhecendo? Ele chega cheio de pompas, cheio de vestes reais, né? Exército. E a pessoa olha para ele, vira, abaixa a cabeça e sai. Ele fala com o outro, nada. Fala com o outro, nada. Escuta, eu estou com fome, ninguém vai me atender. E vai entrando na aldeia adentro, e todos abaixam a cabeça e saem de perto dele e não falam nada. Ele fica muito enfurecido com o que está acontecendo e fala, como assim? Ninguém me reconhece? Saca a sua espada e fala, olha aqui, se vocês não me atenderem, vou matar vocês. E todos abaixam a cabeça, não falam nada, permanecem em silêncio e ele começa a cortar cabeças. E matar, ele mata quase que 80% da aldeia dele, muitas pessoas, centenas de pessoas, até que aparece um homem, que é o filho dele, que ele tinha deixado pequeno, com o que ele pediu, um vinho de palmas, um feijão, um azeite, enfim, comidas que ele gostava. E traz a ele, pai,
eu trouxe sua comida. Por que fizestes isso? Eles não me atenderam, eu sou um rei, sou filho do rei. Ele falou, mas eles estavam atendendo ao seu pedido. Hoje é o dia que o Senhor pediu para eles ficarem em silêncio e jejuarem. Todos estavam em jejum e em absoluto silêncio. Por isso não responderam e morreram em silêncio. Algum abaixa a cabeça, se vê tomado de um grande remorso, pega a sua espada, crava na terra e se abre uma vala enorme, onde ele entra dentro e some. Com o tempo, Oxalá vem e resgata Ogum e o torna orixá das leis, orixá das ferramentas, do ferro principal, arma, elemento de Ogum é o ferro. E se criam enxadas, foices que na época foram usadas para o trabalho, depois transformadas em espadas, lanças, que foram usadas para a guerra. E até hoje Ogum, ele abre os caminhos para quem está precisando se manter no emprego, para quem está precisando de trabalhos novos. Ogum, meu pai, ele é o Senhor das ferramentas. E não é só ferramenta de ferro, ferramenta digital como essa, informática como essa, como eu preciso aqui estar com vocês. Ele é o cara, ele abriu meus caminhos, ele está me ensinando. Eu nunca mexi com internet, estou mexendo, e estou me dando bem, devagarzinho eu estou conseguindo expor. E o Pai Ogum na minha frente. Ele é o Senhor que orienta e dá todas as ferramentas, inclusive as ferramentas virtuais. Eu quero falar alguma coisa das características de Ogum. Então já falamos, ele tem sincretismo com São Jorge, em algumas regiões, como no caso da Bahia, com Santo Antônio. A erva dele é a jurubeba. A flor dele é uma flor difícil de se achar, é o cravo vermelho. A bebida dele pode ser a cerveja branca. Número, não é o número dele, mas é os números usados para Ogum. 7, 14, 21. A cor na Umbanda é vermelho. Vela vermelho, guia vermelha. Na Umbanda. No Candomblé se usa azul escuro. Alguns terreiros usam azul escuro também na Umbanda. Não é errado, não é errado. Se teu pai de santo, seu dirigente, determinou assim, está certo também. O campo deles são estradas, caminhos. A saudação é Patacori. Patacori significa Ogum guerreiro. Ou Ogum Iê, que significa salve Ogum. Ogum, né? E Ogum é Ogum. Iê, salve, salve Ogum. Ogum Iê. O dia dele é 23 de abril. Ele é um orixá universal da lei divina, ele que rege as leis divinas. Ele trabalha no seu oposto, com o orixá cósmico, com o Yansan. Trabalha também com Egunitá ou Ioriná, que é a mesma coisa, só muda o nome. Trocou. Antigamente era Egunitá. O Ioriná é o novo nome de Egunitá. Né? E trabalha também com Xangô, que eles são cruzados. Lei e justiça tem que trabalhar junto. Não acontece aqui na Terra, né? A lei é uma, a justiça é outra, a polícia prende, a justiça solta, mas no nosso campo espiritual funciona muito bem, viu? Eles trabalham em conjunto, sim. Isso é muito bom. Vamos falar agora um pouco sobre filhos de Ogum. Filhos de Ogum, todos, sem exceção, todos são teimosos. Eles têm problema de relacionamento devido à disciplina que eles têm e aplicação da lei. Né?
Então, eles são determinados, autoritários. Como na lenda, às vezes eles chegam a punir e depois descobrem que a pessoa estava fazendo o que ele pediu, aí eles se arrependem. Essas são as características negativas dos filhos de Ogum. Agora, as positivas, eles são muito determinados, eles são muito bem sucedidos em seus projetos, não perdem batalha, não perdem de jeito nenhum, não entram numa batalha para perder. Quando eles entram, ganham todas. Dificilmente eles entram numa briga para perder. Então não briga com o filho de Ogum, porque dificilmente você vai ganhar. Só se ele estiver muito errado e ele mesmo admitir isso. Também não é fácil. Mas são pessoas direitas, retas. Bom, agora eu quero falar de uma simpatia. O pessoal fala e eu vou falar que não é uma simpatia, é uma firmeza. Né? Uma firmeza simples que você pode fazer aí na sua casa. Você que está precisando segurar seu emprego, você que quer seu emprego, você que quer abrir seus caminhos, você que está precisando de dinheiro, né? Põe algum na sua frente. Ogum é o orixá indicado para isso, né? Então você vai pegar aí um inhame. Inhame é uma coisa fácil de comprar, tá? Inhame. Pega o inhame, arruma 7 pregos. Finca os 7 pregos no inhame, acende uma vela vermelha ao lado do inhame, põe inhame num pratinho, não precisa nem pôr no pratinho, põe num lugar alto, põe a vela vermelha, se ajoelha no chão e pede: ô meu pai Ogum, eu peço que o Senhor tome minha frente, me defenda, né? Me auxilie nesse momento muito difícil, eu preciso do meu emprego, eu preciso do meu trabalho, eu preciso conquistar isso ou aquilo, e você pede o que você está precisando, né? E deixa aquela vela queimar. Aquele inhame, ele vai absorver todas as negatividades, né? E com certeza o Pai Ogum vai atendê-lo se isso estiver dentro da lei maior e da justiça divina. Né? Não se esqueçam que tudo que a gente pede tem que estar na lei maior e na justiça divina, senão não acontece. Né? Se for para acontecer diferente do que você pediu, é porque era para acontecer. E é porque tem coisa melhor lá para frente. Não se esqueçam disso, tá bom? Muito axé, foi um prazer estar com vocês aqui. Eu não vou esticar mais esse vídeo, que está ficando longo. Fique com Deus.